Olá, nossa aula de hoje é de português, dia 23/11. Veremos um pouco mais de interpretação do texto O Jabuti e a Fruta. Então, temos aqui, linguagem e construção do texto, página 211. 1. No conto O Jabuti e a Fruta, em dado momento a mulher diz: Aí, seu Jabuti, não é que eu lhe dei uma informação errada? O nome não é esse, não. Quais expressões usadas nessa frase são muito comuns na língua falada? Então, observando esta frase aqui, quais expressões são muito comuns na língua falada e menos comuns na língua escrita? 2. O nome da fruta e as variações que a mulher inventa para enganar os bichos são repetitivos e bem difíceis. Qual é a importância dessa complicação na história? Que efeito ela produz? Então lembra que a mulher, ela complicava, ela dava um nome, depois ela dava outros e outros e outros nomes para complicar e a pessoa ia esquecer. Lembra disso? Então, qual é a importância dessa complicação na história? E que efeito ela produz? 3. Para relembrar. O conto é uma narrativa em que há personagens, tempo, espaço, narrador, ação e enredo. A. Em um conto, costuma haver personagens mais importantes em torno de quem acontecem as ações. São os personagens principais. Responda: quais são os personagens principais deste conto? Página 212. Então, já vimos na página 211, no exercício A, o personagem principal. Agora, temos aqui o exercício B. Aparecem também no conto outros personagens que participam da história, mas não são tão importantes. São os personagens secundários. Quais são os personagens secundários desse conto? Então, já vimos quais são os personagens principais. Agora, aqui ele quer saber quais são os personagens secundários do conto. C. Transcreva a expressão que indica que os fatos ocorrem no passado, mas em um tempo indeterminado, não conhecido. Então, você vai reler o texto e vai identificar os fatos que ocorrem no passado, mas em um tempo que não é determinado, um tempo indeterminado ou não conhecido. E vai transcrever, né, aqui algumas dessas expressões, ou a expressão, ok? D. Qual é o espaço, isso é, o lugar onde ocorre a ação do conto? Então, o conto ocorre aonde? A ação do conto ocorre aonde? Então, coloquem aqui. E. Releia este trecho. Então, aqui temos trechos em amarelo e em verde. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu: Mussá, mussá, mussagambirá, mussauê. No conto há o narrador, que é quem conta a história, os personagens, que é quem participam da história. Responda observando as cores. Responda observando essas cores aqui, verde e amarela. Que trechos se referem ao narrador e que trechos se referem a diferentes personagens? Então, observem e respondam. Na unidade 6, vocês estudaram partes do enredo do conto de suspense. Vamos agora localizar essas partes no conto O Jabuti e a Fruta. No gráfico já estão as frases que indicam onde começam a situação inicial e o desfecho. Então, aqui temos um gráfico com as partes do texto. Situação inicial. Uma vez apareceu na floresta uma árvore nova,
que dava uma fruta que todos os bichos ficaram com vontade de comer. Aí depois vem um conflito, né, ou uma complicação. Depois vem o ponto mais alto da história, que é o clímax. E depois o desfecho. Era o nome certo. Localizem no texto e copiem as frases que podem marcar A. O início da complicação ou conflitos. E B. O início do clímax. Então, vocês vão procurar no texto e achar esta parte, a frase que marca esta parte, e a frase que marca o início desta parte, do clímax. Exercício 2. Como você viu, é possível dividir o enredo deste conto em partes. Cada uma das partes pode ser identificada com um nome que resume a ideia principal contida nela. Relacione cada nome à parte correspondente. Então, A. Situação inicial. Olhando aqui nesses 4 quadradinhos, qual é a parte que corresponde à situação inicial? Era a esperteza do jabuti? A árvore nova? Uma chuva de frutas? Ou a maldade da mulher? É aqui, né? A árvore nova. Situação inicial. B. Complicação ou conflito. Era a esperteza do jabuti a complicação? Uma chuva de frutas ou a maldade da mulher? O que vocês acham? O clímax. A esperteza do jabuti, uma chuva de frutas, a maldade da mulher ou a árvore nova? E o desfecho. Boa sorte, boa aula. Não se esqueçam, quando terminar, envia para a professora corrigir.